Boa noite, eu sou Matheus Amaro e esse é o nosso vídeo do projeto de extensão de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. O nosso autor é o Thomas Hobbes e eu vou responder a primeira pergunta, que é qual a relevância do pensamento do autor na atualidade. Primeiramente, eu vou dar um contexto para vocês, que para o Thomas Hobbes, o ser humano, no seu estado de natureza, ele é mau. O ser humano é mau por natureza. Ele vive num estado de guerra de todos contra todos. E para o ser humano sair desse estado de natureza, o Thomas Hobbes propõe a criação do Estado, que no caso seria um ente soberano, que vai prover paz e segurança para a população, em troca da liberdade. E na contemporaneidade, nos tempos atuais, um exemplo prático disso, que traz a relevância do conceito de Hobbes, é a pandemia que a gente teve do coronavírus, onde a gente abriu mão de parte da nossa liberdade, a gente seguiu a quarentena, a gente ficou em casa, a gente se privou de sair, em troca de um bem maior, da segurança do próximo, para não espalhar o vírus e para não ter consequências piores. Oi gente, meu nome é Lara e eu estarei dando continuidade ao projeto de extensão do autor Thomas Hobbes. E então eu vou estar respondendo a segunda pergunta, que diz respeito sobre quais conceitos introduzidos ou desenvolvidos por ele impactam na política atual. Então eu queria falar sobre o primeiro conceito, que é o estado de natureza, que foi muito bem pontuado no seminário, que significa um estado pré-político, onde ainda os indivíduos não estão sob a tutela de um estado. E, segundo Hobbes, esses indivíduos vivem de forma egoísta, embora livres, mas eles agem cada um com o seu interesse. Então, de certa forma, ele define que é uma guerra de todos contra todos. Puxando esse exemplo para uma situação atual, especificamente no Brasil, eu queria dar um exemplo da política de pacificação das favelas que acontece no Rio de Janeiro. Então, o político que instituiu esse programa foi muito embasado na ideia de Thomas Hobbes, no sentido de que nas favelas, que elas são dominadas por facções, né, na visão desses políticos, eles viveriam no estado de natureza. Por que um estado de natureza? Porque não existe o controle do Estado ali, seja pela força coercitiva ou seja pela ação de políticas públicas. É um local onde está fora do controle do Estado, então por isso é denominado como estado de natureza. Então por isso esse programa de pacificação das favelas, ele é fundamentado nesse argumento e portanto esse político autoriza operações militares em nome da segurança e da harmonização desse convívio dessa sociedade, porque segundo ele, supostamente estariam vivendo no estado de natureza. O segundo conceito é de contrato social. Como foi definido no seminário também, o contrato social acontece quando os indivíduos fazem contratos e pactos mútuos e recíprocos racionalmente com base na vontade. Então todos se reúnem e consensualmente definem que eles cederiam parte de suas liberdades e de seus direitos a favor de um poder soberano que representaria eles, garantindo segurança e paz, né? Tirando daquele conflito do estado de natureza. Então, pegando o contrato social, ele embasa muitas constituições modernas. Então, o constitucionalismo é baseado no contrato social. Pegamos a Constituição de 1988. No parágrafo único do artigo 1º, nós temos que todo o poder emana do povo. Isso nos faz lembrar muito bem do contrato social, quando os indivíduos pactuaram racionalmente por meio de sua vontade, criaram artificialmente o Estado. Esse soberano representaria o povo. O poder do povo era transferido ao soberano e esse o exerceria, baseado nos anseios, na necessidade do povo. Isso é realmente o que acontece numa Constituição. Muitos dizem que a Constituição é uma forma formal, institucionalizada do que foi o contrato social, que foi mais uma concepção teórica e filosófica. Uma terceira concepção e um conceito muito importante introduzido por Hobbes é o de soberania absoluta. Então nós podemos definir essa soberania absoluta como um poder mais centralizado, mais conciso, um poder central mais forte. Ele acredita que esse poder centralizado é muito importante quando temos questões de crises, como calamidade
calamidades públicas, desastres naturais, pandemias, guerras civis. Então ele diz que talvez ali um poder mais fragmentado, ele seria mais suscetível a fazer com que a sociedade se corrompesse mais fácil, que a instabilidade fosse mais instaurada. Então, um exemplo disso podemos citar como uma forma de Estado unitário, que defende um poder mais centralizado e conciso, e segundo Hobbes, ele trataria melhor de assuntos como, por exemplo, a segurança do cidadão. Um quarto conceito é o fundamento da segurança, a segurança como fundamento do Estado. Para ele, é um conceito primordial, a segurança é primordial para os cidadãos. O que mais ele preza é a segurança desses cidadãos. E como exemplo, eu pesquisei e nos Estados Unidos tem o Ato Patriota, que foi instituído pós 11 de setembro de 2001, das quedas das Torres Gêmeas, e foi basicamente o Estado ampliando o seu poder estatal para fazer uma vigilância maior em nome da segurança nacional. Então isso também tem um pouco em relação com a soberania absoluta, de um poder mais centralizado, que embora o poder tenha suas limitações pela Constituição, é importante em momentos difíceis, de crise, que o poder seja mais centralizado e amplie seus domínios para garantir sempre a segurança do cidadão. Um quinto conceito também, que na verdade trabalhado mais implicitamente em sua obra, é a separação do direito e da moral, da política e da moral, digamos assim. Porque ele deixa bem claro na obra dele que a igreja, ela não é decisiva nas decisões políticas de um Estado. Ela pode até ser uma força auxiliar, um anexo, mas jamais ela pode interferir em qualquer decisão do Estado. Então eu queria pegar como um exemplo também a formação, a difusão dos estados laicos. Por que surgiram? Provavelmente por uma influência hobbesiana, falando que a igreja não deve interferir em assuntos políticos. Outro exemplo muito importante é o entendimento do STF que a Constituição é como se fosse a moral do Estado. Então, qualquer outra opinião particular, baseada em critérios morais ou religiosos, não tem efeito nenhum. Porque, por exemplo, em questões mais controversas, que geram polêmica, a resposta correta que sempre vai prevalecer vai ser embasada no direito constitucional, ou seja, na moral do Estado, e jamais em opiniões particulares. Olá, me chamo Daphne e eu vou dar continuidade ao projeto de extensão do autor Thomas Hobbes. Eu vou concluir respondendo a terceira pergunta, que é como as obras dele contribuíram para a construção de democracia que nós temos atualmente. Hobbes, apesar dele defender o absolutismo monárquico, ele deu contribuições muito importantes para o conceito moderno do que é a soberania nacional. Ele contribuiu grandemente para a representação de políticas modernas acerca do próprio Estado e povo no quesito do direito internacional. Além dele ter sido um nome muito importante para a corrente contratualista, que veio à formação do Estado, se contrapondo, por exemplo, à corrente dos pragmáticos, que se inclui Aristóteles, por exemplo. Espero que a gente tenha respondido todas as dúvidas de vocês. Obrigado pela atenção.